Olá pessoal, então vamos continuar aí agora resolvendo questões referentes aí a DRE, né? Grande coisa que nós temos que se atentar, que muitas bancas às vezes pedem, a mesma banca, ela pede de acordo com a lei 6.404, de acordo com os pronunciamentos contábeis, e a gente ficar esperto em relação àquele ponto de partida, em relação ali os detalhes. Só lembrando que a lei 6.404 diz que as vendas brutas tem tudo, tem os tributos, né? E o passo que a lei, o pronunciamento, o CPC 26, quando ele trata da receita, ele já disse que a receita não está incluído ali os tributos incidentes sobre vendas, ou seja, ele já está partindo da receita líquida de vendas. Se ligar nisso aí, a respeito da demonstração do resultado do exercício, conforme normatização contábil em vigor, julgue os seguintes itens. Primeiro aí, a compensação do prejuízo acumulado deverá ser demonstrada na apuração do resultado do exercício, após a dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Não, a dedução do prejuízo acumulado não vai ser na DRE, não. Essa compensação do prejuízo nós vamos estudar, vai ser lá na DLPA, ou seja, após apurar o lucro, logo jogar naquela conta lá de lucros ou prejuízo acumulado, certo? Portanto, primeira questão aí é falsa. Segunda questão, na DRE de uma empresa comercial, para apuração do lucro bruto operacional, as deduções das vendas e os custos das mercadorias vendidas são subtraídas diretamente da receita bruta de vendas. Lembrando, lá nós temos a receita bruta de vendas, aí nós temos sim, né, as deduções de vendas. Quando ele fala deduções de vendas, ele está falando de quê? De devolução e desconto condicional. Esses são os abatidos diretamente da receita bruta de vendas. Ao passo que o CMV não. O CMV você tira de onde? Da receita líquida de vendas. Ele está dizendo que os CMV são subtraídos diretamente da receita líquida de vendas, da receita bruta de vendas. Portanto, aí falso. Na demonstração de resultado do exercício, segundo previsão da lei número 6.404/76, e suas atualizações, o resultado obtido na alienação do mobilizado deverá ser registrado como outras receitas, né? E servirá de base para apuração do resultado antes dos tributos. De acordo com a lei 6.404, beleza, o resultado obtido na alienação do imobilizado deverá ser registrado. O resultado, né, vai ser lá jogado como o quê? Como outras receitas. Isso é o quê? Isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Perfeito, né? A gente tem lá, não vai ter receita de venda de imobilizado, custo imobilizado, nada disso. Vai estar lá em outras receitas. O que é que vai estar em outras receitas? O lucro na venda do imobilizado, certo? Portanto, aí verdadeiro. Com base na legislação societária, nos princípios fundamentais de contabilidade e nos pronunciamentos contábeis do CPC, julgue o item subsequente referente à elaboração de demonstrações contábeis. Para fins de divulgação na demonstração do resultado do exercício, inclui-se na receita, de acordo com os pronunciamentos, inclui-se na receita os ingressos brutos recebidos e a receber pela entidade originário de suas próprias atividades, inclusive os tributos sobre vendas de bens e serviços, esse posteriormente deduzidos para fins de evidenciação da receita líquida. Pessoal, de acordo com os pronunciamentos contábeis, não, né? De acordo com os pronunciamentos contábeis, esses tributos incidentes sobre venda não estão lá na receita, porque a gente já parte de onde? Da receita líquida de vendas, certo? Portanto, aí falso, justamente por esse detalhe. Ô Silvio, e se tivesse me falado aqui, de acordo com a lei 6.404, esse item estaria o quê? Esse item estaria correto, certo? Esse item aí estaria correto. 5. Para as despesas, a lei 6.404 adota a classificação funcional. Perfeito, é tanto que você tem lá como a função despesas administrativa, despesas comerciais, tá lá, CMV, tá lá. A receita de vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços decorrentes da atividade fim da empresa deve ser mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. Pessoal, as vendas, quando você vende a prazo, ela fica registrada pelo valor correspondente ao valor à vista, que é o valor justo, né, das contraprestações que foram recebidas ou a receber, né, é o que nós falamos. Se você vendeu a prazo por 120 mil, né, e a venda à vista era correspondente a 100 mil, ela vai ficar registrada por que valor? Por 100 mil. Não é pelo valor nominal, não. Não é pelo valor nominal, é pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.
certo? A receita de vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços decorrente da atividade fim da empresa deve ser mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, verdadeiro. E o item 5 também verdadeiro. 7. A mensuração da receita é feita pelo valor nominal das contraprestações recebidas ou a receber, falso, é pelo valor justo. A administração de uma entidade, a partir de avaliações de fatores históricos e setoriais e da natureza da própria entidade, pode optar na DRE, na demonstração do resultado do exercício, pela classificação por natureza da despesa. Pode, de acordo com a natureza ou de acordo com a função. No Brasil é classificado de acordo com a função. As despesas podem ser classificadas na DRE de acordo com a sua natureza ou função, verdadeiro. A elaboração da demonstração do resultado do exercício pelo método funcional não exime a empresa da divulgação adicional de informações da empresa segundo sua natureza, né? Não exime, está obrigada a elaborar segundo a natureza das despesas, verdadeiro. Item 10 aí, verdadeiro, perfeito. 11. Para disponibilizar informações relevantes, comparáveis e compreensíveis, a entidade deve apresentar separadamente rubricas de receita oriundas de itens extraordinários na DRE. Ó, rubrica de receitas decorrentes de venda de itens extraordinários. Ele está me dizendo aqui, né? Claro, isso aqui está de acordo, né? Está lá de acordo com os pronunciamentos contábeis, né? E aí nós temos lá, ó, receita de imobilizado, 100 mil. Custo do imobilizado, 60 mil. Lucro com venda do imobilizado, 40 mil. Ele está me dizendo que deve apresentar separadamente rubrica de receitas oriundas de itens extraordinários. Itens extraordinários, você não vai computar receita, você só computa o quê? O resultado, certo? Itens extraordinários, lá na DRE, você não faz o cômputo do valor da receita. Você já vai fazer o lucro na venda do imobilizado, que vai estar classificado aonde? Em outras receitas. Certo? Você não tem lá essas receitas com venda desses itens extraordinários. As sociedades anônimas de capital aberto devem iniciar a apresentação da DRE pela receita líquida de vendas. Isso é o que, Silvio? Isso é verdadeiro. As sociedades de capital aberto, ela deve sim apresentar a DRE começar a DRE pela receita líquida de vendas. Por quê? Porque as sociedades de capital aberto estão obrigadas a seguir aí as normas internacionais, a ser na CVM, né? Com a convergência com as normas internacionais, e vai, né, seguir as normas da CVM. Então, as sociedades de capital aberto estão obrigadas aí a iniciar a DRE pela receita líquida de vendas, portanto, item verdadeiro. 13. A demonstração do resultado do exercício é um relatório construído com base nos saldos de encerramento de todas as contas de resultado. Assinale a alternativa correta sobre DRE. A DRE de forma completa poderá apresentar informações que apresentem somente dados que são relevantes ao recebimento da empresa. Falso, né? É de acordo com o fato gerador. Receita ganha e despesa incorrida. Na DRE, a receita bruta vem em decorrência da dedução das receitas adquiridas com as vendas, menos as despesas incidentes simplesmente com operações de vendas. Falso, né? Tem nada a ver, receita bruta vem em decorrência disso aí. Na DRE, as contas de resultado são receitas, deduções de receitas, custos. As contas na DRE, né? As contas de resultado são receitas, deduções de receitas, custos, despesas, impostos e participações sobre o lucro. Tudo isso aí são contas de resultado? São. Vamos ver se tem outra coisa aí. Na DRE, os impostos sobre vendas configuram as obrigações que serão compensadas no final do mês para favorecimento da empresa com geração de créditos. Olha, os impostos sobre vendas é o imposto que ele vai ter a recolher, que ele vai compensar, né, com o que ele teve de crédito. No mês para favorecimento da empresa com geração de créditos. Olha, ele vai ter um valor a recolher, quando ele vende, ele tem um valor a recolher, quando ele compra, ele tem um crédito do tributo. E no final ele vai compensar para ver o valor que ele tem a recolher, né? Na DRE, o lucro bruto demonstra a compensação das vendas e despesas incidentes com produtos vendidos, considerando os impostos incidentes sobre essa operação. A compensação das vendas e despesas incidentes com o produto vendido. No lucro bruto, você não tira, né, as despesas que nós tivemos com o produto vendido, por exemplo, despesa com frete, uma despesa com vendas, você não tira para apurar aí
o lucro bruto. Portanto, um falso, né? Na DRE, as contas de resultado são receitas, as deduções de receita são conta de resultado, custos, despesas, os impostos e participações sobre o lucro são todas contas aí de resultado. Portanto, a alternativa correta, a letra C. Questão 14. Será se tem questão aí mais fresquinha que essa aí? Vamos lá. A respeito das contas de receita e despesa, assinale a opção correta. As contas de receita e despesa são contas de resultado, perfeito? Também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para apuração do resultado da entidade, perfeito? Portanto, questão 14, alternativa correta aí, letra A. Questão 15, as contas de receitas e despesas denominadas contas patrimoniais são encerradas no final do período para a apuração do resultado. Elas são encerradas, são, mas elas não são denominadas de contas patrimoniais. Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo, falso, né? É a diminuição dos benefícios econômicos, seja através de uma diminuição do ativo ou do aumento do passivo. Receitas representam o reconhecimento de um passivo, falso. As contas de despesa são de natureza credora, falso, são de natureza devedora. Portanto, questão 14, alternativa correta, letra A. Questão 15. Considerando que, de acordo com a Lei 6.404 de 76, a DRE deve ser apresentada na forma dedutiva, com os detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos e perdas, definindo claramente o lucro ou o prejuízo do exercício e por ação. Assinale a opção correta. O valor da receita líquida das vendas e serviços deve ser apurado pela diferença entre a receita das vendas e serviços e o valor dos custos das mercadorias vendidas. Ele está dizendo que a receita líquida, eu tenho que diminuir o CMV. Não. O valor do lucro operacional bruto deve ser apurado depois da dedução dos valores referentes às despesas operacionais. Não, isso aqui você tem que ter a ordem. Lucro operacional bruto, depois que vem aquelas despesas gerais e administrativas, comerciais. O lucro ou prejuízo líquido do exercício, o montante do lucro ou prejuízo por ação do capital social, deve ser apurado depois da dedução dos valores das participações. Vai ser logo depois dos valores das participações, né? Nós vamos ter o lucro líquido. No lucro líquido do exercício e o montante do lucro por ação do capital social. Isso vem sim depois da dedução das participações. Verdadeiro. São exemplos de participações deduzidas na RE, debêntures fornecedores, não, né? Administradores e parte beneficiária. Só lembrando, debêntures empregado, administradores, parte beneficiária e os fundos. Os abatimentos concedidos não são discriminados na DRE. Falso, né? Nós temos lá, ó, as deduções, que são devoluções e descontos condicionais, os abatimentos e os tributos incidentes sobre vendas. Portanto, falso aí. Alternativa correta, letra C. Questão 16. Na apuração da receita líquida de vendas são computados os valores dos seguintes itens. Receita líquida de vendas. As vendas devolvidas, beleza. Os desembolsos com transporte, não. Os impostos diretos sobre vendas, beleza. As devoluções de mercadorias vendidas e os abatimentos. Aqui tá tudo, né? Só tá tudo que eu falo, assim, todos esses aí são deduções. A gente só faltou ali os descontos condicionais. O custo da mercadoria vendida, não. As devoluções de vendas, os descontos comerciais recebidos, não. São os descontos comerciais, que são aqueles incondicionais, concedidos. O gasto com transporte também não. Portanto, a alternativa correta da questão 16 é a letra I, B de bola. Questão 17. Assinale abaixo a opção incorreta, que é o que está falso aí. Nos termos da lei, a demonstração do resultado do exercício discriminará a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, devolução e desconto condicional, os abatimentos e os tributos sobre vendas. Não é o imposto a recolher, não. O imposto a recolher é a informação do balanço patrimonial. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das, discriminará a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Isso é verdadeiro. Ele que é incorreto, já achamos letra A. As despesas com venda, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Verdadeiro. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e outras despesas. Verdadeiro. E é assim mesmo que vem lá na DRE, lá da Lei 6.404, conforme nós mostramos. O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto de renda. Perfeito. Portanto, a alternativa incorreta, questão 17, letra A. Questão 18. A companhia DL produz e vende um único produto. A empresa tinha em 1º de dezembro de 2009 um estoque inicial
no valor de 10 ou de 100 mil. Em dezembro de 2009, a empresa vendeu 70% de seus estoques por 1.500. Ainda em dezembro ocorreram os seguintes fatos. Ele quer saber o lucro bruto. Nós temos aqui os abatimentos, né? As devoluções, beleza, descontos financeiros, despesa com crédito e liquidação duvidosa, comissão de vendas. Ele quer saber o valor do lucro bruto. Então, primeiro eu tenho que saber qual foi o valor vendido. Vendeu 70% por 150 mil. Aí eu tenho que ver o que é que nós vamos deduzir aqui. Devolução. Tivemos devolução de 5 mil. Aí tivemos aqui, ó, abatimento sobre vendas. Abatimento sobre vendas de 2 mil. Presta atenção numa coisa, naquilo que eu te expliquei lá na parte de operações com mercadoria. Quando ele, por acaso, te dá os tributos, incidentes sobre vendas, numa situação dessa aqui, ele já levou em consideração tudo isso aí, devolução e abatimento, né? Você não querer recalcular tributo. Claro que essa questão aí não tem tributos aí, incidentes sobre vendas, né? Não tivemos também descontos, né, concedidos, mas seriam os descontos comerciais, esses são financeiros, por isso que a gente não vai deduzir aí. Portanto, o valor das vendas líquidas, 150 menos 7, vai dar 143 mil. E o CMV, Silvio? O CMV, ele falou, tinha, né, o estoque no valor de 100 mil e vendeu 70%. Então, o CMV vai ser 70% do que ele tinha no estoque de 100 mil, que vai dar 70 mil. Logo, o valor do lucro bruto vai ser 143 menos 70, que isso nós teremos aqui como resposta 73 mil, portanto, o gabarito da questão 18 é letra B de bola. Perfeito, Silvio. Vamos para mais uma. 19. ESAF aí, né? Já tem um tempinho aí, auditor tributário municipal de Recife. A ESAF não tem feito muitos concursos. O último concurso foi aquele da FUNAI. A empresa Y Limitada, no encerramento do resultado de 2002, obteve as seguintes informações: capital, financiamento, lucro antes do imposto de renda, prejuízo, provisão para imposto de renda. Estatutariamente, as participações são 10% empregados e administradores. Indica a opção que contém os valores corretos de participação de empregados e administradores e do lucro líquido, né? Então tinha lá um prejuízo acumulado, ó. Tinha prejuízo acumulado. Então nós tínhamos que o lucro antes do imposto de renda, ó, lucro antes do imposto de renda e contribuição social foi quanto? Lucro antes do imposto de renda, 100 mil. Aí tivemos o imposto de renda. O imposto de renda, ele me falou que foi 25 mil. Portanto, o meu LADI, lucro após a dedução do imposto de renda, é de quanto, Silvio? De 75 mil. Isso aqui que vai ser a minha base de cálculo para participações. Participação de empregado e participação de administradores. Não é isso? Exatamente, na ordem, né? Não teve debêntures. Essa é a ordem. Portanto, 10% de 75 mil. Só que como teve prejuízo acumulado, nós temos que abater o prejuízo acumulado. E o prejuízo acumulado foi de quanto? O prejuízo acumulado está ali, foi de 20 mil. Ah, certo, 20 mil. Portanto, nós vamos ter 75 menos 20, dá 55, 10%, vai dar 5.500. E a participação de administradores vai ser a base anterior, 55 mil, menos a participação anterior, que foi 5.500. E isso vai dar, né, 49.500, 49.500, 10% vai dar 4.950. Portanto, né, 5.500, 4.950, 5.500, 4.950. Com certeza, se você apurar o lucro aqui, né, o lucro nós vamos encontrar 75 menos 10.450, que vai dar 64.650. Esse é o lucro líquido do exercício, né, 64.550, 64.550, né, porque aqui dá, tá certo, dá 450, então tem que ser 550. 64.550, corroborando aí o gabarito da questão alternativa aí, letra E. Questão 20, questão aí também, né, da ESAF, mas são questões de um tempo, né, maior aí que a gente já tem, né. A Lei 6.404 e as alterações pertinentes estabelecem que a demonstração do resultado seja evidenciada a lucratividade absoluta, incluindo o montante em reais ou fração do lucro obtido por ação do capital social. A empresa Revendas Comerciais, SA, cujo capital social é constituído de 600 mil ações, apresentou os seguintes dados em relação ao exercício de 2005.
Ele quer saber o lucro por ação do capital social. Vamos lá, ele me disse ali uma receita líquida de vendas. É isso, esse vai ser o ponto de partida. Receita líquida de vendas, 225 mil. Da receita líquida de vendas eu vou tirar as deduções. Não tivemos deduções, mas ele já me deu, olha aí, ele me deu a receita líquida de vendas, depois ele me deu o lucro operacional bruto, depois ele me deu o lucro operacional líquido, eu já estou ali, Silvio, para que zorra você vai lá para cima? Isso que você tem que saber, a posição que você está na DRE. Se eu estou com o lucro operacional líquido, eu não vou me preocupar mais com nada, ele já me deu esse valor, 106 mil, lucro operacional líquido. Aí a gente vai ver se tem outras receitas e outras despesas, tem. Outras receitas operacionais, mais outras receitas operacionais. Outras receitas operacionais de quanto? De 24 mil, certo? Aqui poderia, na realidade essa questão foi modificada, né? Poderia estar ali como outras receitas operacionais ou como outras receitas, né? Simplesmente o que antes era o resultado lá não operacional. Aí nós vamos ter um lucro antes do imposto de renda, um lucro antes do imposto de renda. De quanto? 106 menos 24. 106 menos 24 vai dar 82 mil, certo? Ele quer o lucro líquido por ação no capital social, não é isso? Então achei o lucro antes do imposto de renda. Tem provisão para imposto de renda? Tem. Imposto de renda no valor de quanto, Silvio? De 40 mil. Então eu vou ter o lucro após a dedução do imposto de renda de 42 mil. Aí aqui a base de cálculo das participações, eu tenho participação estatutária no valor de 18 mil. Logo, o lucro líquido do exercício vai ser 42 menos 18, que isso nós teremos 24 mil, é o lucro líquido do exercício. Mas como eu falei, tem que ser o lucro líquido por ação do capital social. O lucro líquido por ação do capital social vai ser igual a 24 mil dividido por 600 mil. Cortou, né? 24 dividido por 600 vai dar, em percentual, né? Ele está em percentual? Não. Não. Então a gente vai pegar e achar aqui desse mesmo jeito, 2.400 dividido por 600 vai dar 4. Portanto, 0,04 é a resposta da questão, que não, né? Não bateu ali, deixa eu ver o que foi que eu fiz, né? O lucro líquido, ele está dizendo, cujo capital social é constituído de 600 mil ações. E nós obtivemos um lucro líquido de 24 mil, né? Vamos ver qual foi o erro ali da continha ali, né? Olha só, participação estatutária está aqui, foi de 18 mil, beleza. O imposto de renda está aqui, 40 mil, e o lucro antes do imposto de renda, né? Aqui a grande coisa da questão é que nós pegamos aqui, olha só, aqui foi outras receitas operacionais, e eu peguei diminuindo, né? Como se fosse despesa. Por isso, como a gente vai fazendo aqui o negócio, não tem gabarito, aí às vezes acontece isso aqui, né? Se tivesse gabarito, ia marcar lá, ia ficar a questão, depois eu ia ter que retificar. Outras receitas operacionais, tá aqui, ó, outras receitas operacionais, 24 mil, isso aqui tá somando. Portanto, o lucro antes do imposto de renda é 130 mil. Aí nós temos um imposto de renda de 40 mil. Beleza, aí nós vamos ter um lucro após o imposto de renda, 90 mil. Aí depois ele me falou, né, que teve o quê? Uma participação estatutária de quanto? De 18 mil. Beleza, portanto o lucro líquido do exercício vai ser 90 menos 18, isso vai dar 72 mil, é o lucro líquido do exercício. Então vai ser 72 mil dividido por 600 mil, que isso nós vamos ter 700, eu vou ter aqui 0,72 dividido por 600 vai dar 0,12, né? 72 dividido por 600, isso vai dar 0,12, né, por ação do capital social, certo? 0,12, portanto, corroborando aí a alternativa correta, a letra B de bola. Então vamos partir aí para mais uma questão aí, questão de número 21, considere os dados abaixo. Aí ele quer saber o resultado antes dos tributos sobre lucro. O resultado antes dos tributos sobre lucro. Aqui já está naquele modelozinho lá do CPC 26. Ó, saindo já aqui de receita líquida de vendas. Receita líquida de vendas de quanto? De 100 mil.
Aí depois dessa receita líquida de vendas eu vou pegar o CMV, custo da mercadoria vendida no valor de 50 mil, portanto nós teremos um lucro bruto de 50 mil, beleza? Aí nós vamos pegar aqui, ó, isso aqui eu não vou pegar nada disso, devolução já foi lá, já tem uma receita líquida de vendas, certo? Aí nós vamos daquele lucro bruto tirar as despesas comerciais, administrativas e outras despesas operacionais, ó. Despesas comerciais, vamos tirar aqui quanto? 30 mil. Despesas administrativas, vamos tirar aqui 20 mil. Vamos tirar, ó, 30 mil, 20 mil. Outras despesas operacionais no valor de 10 mil, certo? E aí nós vamos ter, né, receita de equivalência patrimonial no item próprio, ó, né? Receita com equivalência patrimonial no valor de 15 mil, beleza? E aí nós vamos ter o resultado antes do resultado financeiro, E quem é que vai ser esse resultado? 50 menos 30, menos 50, né? Que nós tínhamos 100, menos 50 deu 50, 50 menos 60 menos 10, mais 15, vai dar 5 mil aqui, o resultado financeiro antes do resultado financeiro. O resultado antes do resultado financeiro. Aí ele me diz, tem despesa financeira? Não, mas tem uma receita financeira. Receita financeira de quanto? Receita financeira de 10 mil. Aí eu vou somar essa receita financeira de 10 mil. Aí eu vou ter o resultado antes dos tributos. Que vai ser quanto, Silvio? Vai ser 15 mil. O resultado antes dos tributos, 15 mil. Né? 15 mil aí, portanto, o gabarito da questão vai ser letra, né, A aí. Certo? Não sei se ficou visível aqui no final, né? Aqui, ó, tá. Deixa eu só arriscar aqui para ver, né? Então aqui nós temos a receita financeira de 10 mil, essa receita financeira de 10 mil, então o resultado vai ser 5 mil com esses 10 mil, que vai dar aqui 15 mil, esse resultado antes dos tributos, portanto aí, a alternativa correta, letra A. Vamos, né, tentar fazer logo essa questão de número 22, certa empresa, após contabilizar suas contas de resultado, encontrou os seguintes valores: receita líquida de vendas, custo das vendas do período, receitas operacionais, despesas, ganho de capital. O estatuto dessa empresa, né, mandam pagar dividendos, lucros a base de 10% para o empregado e 10% para o administrador, além de dividendos. Dividendo vai ser depois. No exercício social que estamos falando, a empresa destinou ao pagamento de participações um montante de... Então eu tenho que calcular o que? O lucro, né, antes do imposto de renda, depois o lucro depois do imposto de renda, e aí vem o valor das participações. Receita líquida de vendas, ele me disse que foi 250 mil. Beleza, já matei aqui, ó, o custo do período, custo das vendas. Custo das vendas foi 140 mil. Portanto, um lucro bruto dos 250 menos 140 de 110 mil. 110 mil. Beleza, né? Aí nós vamos ter ali receitas operacionais 25 e despesas operacionais. Aí despesas operacionais 25 mil, 65 de despesas operacionais, né, e receitas operacionais de 25 mil. Portanto, o lucro operacional vai ser 110 menos 40. 110 menos 40, 70 mil. 65 menos 25, 40. Né? Aí teve ali, ó, né, 70 mil, aí teve outras receitas, aquele ganho de capital lá. Outras receitas, no valor de quanto ganho de capital? No valor de 10 mil. Aí nós vamos ter o lucro antes do imposto de renda. Lucro antes do imposto de renda, 70 mais 10, 80 mil. Aí teve o imposto de renda, que ele me falou que o imposto de renda foi no valor de 30 mil. Aí eu vou ter o LADIR, lucro após a dedução do imposto de renda, que foi de 50 mil. Aí eu tenho que calcular 10% para empregados e 10% para administradores. Participação de empregados, 10%. Participação de administradores, 10%. Ô, Silva, não podia logo botar 20% em cima disso aqui e marcar 10%. Não, você ia errar. Porque cada participação você diminui a participação anterior. Então aqui vai ser 10% de 50 mil realmente. Que essa aqui nós vamos ter 5 mil. Mas a segunda não vai ser mais a base de 50 mil, vai ser 50 mil menos 5 mil, que vai dar 45. 10% de 45, 4.500. Portanto, você vai ter 5 mil de participação de empregados e 4.500 de participação de administradores, totalizando participações no período de quanto?
de 9.500, portanto, a alternativa correta aí da questão 22 é letra B de bola. Beleza, pessoal? Aí a gente dá um tempinho aí para tomar água e volta já já aí, continuando nas questões de DRE. Até já.